início. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Pastor Johnny Feldman, pastor titular da IEQ Rio Bonito. E eu estou passando por aqui para mandar um abraço para vocês. E hoje, terça-feira, nós não tivemos transmissão do culto do crescimento espiritual devido a um problema técnico que nos impediu de fazer a transmissão. Mas eu quero, de forma resumida, trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Aliás, a mesma palavra que foi transmitida em nosso culto na noite de hoje. Ainda estamos na terça-feira. O texto que lemos no culto de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 16. Como nós temos falado nas terças-feiras sobre a importância do crescimento espiritual, uma das coisas que nós precisamos, é uma coisa indispensável para que a gente possa ter uma caminhada de vitórias na presença do nosso Deus, é quando a gente cultiva uma vida de oração. E ninguém melhor do que Jesus para nos falar sobre oração. Diz a Bíblia aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 12, algo muito importante em relação a isso. A Bíblia diz assim: e aconteceu que, naqueles dias, subiu Jesus ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Versículo 16, para concluir, diz assim: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Queridos, em nossa ministração de hoje, nós falamos que tão importante quanto começar bem é terminar bem uma história. Eu conheço muita gente que começou bem numa determinada área, mas terminou de uma forma lamentável. Mas nem por isso a questão de começar bem deve ser negligenciada. Bom é que se termine bem, mas também se comece bem. Porque quando nós começamos alguma coisa de forma correta, começamos algo de maneira positiva, nós nos livramos, se é que podemos dizer assim, de muitos percalços pelo caminho. E o nosso Senhor Jesus Cristo estava, por ocasião do início do seu ministério, que durou 3 anos e meio. E Jesus agora está para fazer algo muito importante. Ele está para fazer a eleição dos seus 12 apóstolos. Que responsabilidade pairava sobre os ombros do Filho de Deus. Ele deveria escolher 12 homens do meio da multidão, que seriam seus apóstolos, que dariam continuidade ao seu ministério quando ele retornasse aos céus, que o acompanhariam desde o início até o fim do seu ministério. Então essa escolha não poderia ser feita de qualquer maneira. Essa escolha deveria obedecer critérios espirituais muito importantes. E a Bíblia nos diz aqui no versículo 12 que Jesus, antes de tomar essa decisão importante, diz a Bíblia que ele sobe ao monte e ali ele passa uma noite inteira de oração, clamando a Deus, buscando direcionamento por meio do Espírito Santo para essa decisão tão extraordinária. E quando o dia raiou, quando o dia amanheceu, quando Jesus desceu daquele monte, ele tinha plena segurança
para escolher os homens que viriam a compor o seu colégio apostólico. Alguém pode dizer assim: pastor, mas mesmo Jesus tendo orado a noite inteira, diz a Bíblia no versículo 16 que ainda assim Judas, o traidor, aquele que viria a ser o traidor, foi escolhido. Exatamente, mas a Bíblia declara que tudo que aconteceu em relação a Jesus já estava predito nas Escrituras Sagradas. Era necessário que isso acontecesse. Inclusive que entre os 12 existisse um traidor. Então tudo obedeceu a um cronograma divino. Então a gente observa aqui nesse fato do qual Jesus foi protagonista, um exemplo muito importante para cada um de nós. Se Jesus, que é o Filho de Deus, passou uma noite inteira em oração antes de tomar uma decisão importante, quanto mais nós, quanto mais eu, pastor Johnny Feldman, você que está nos acompanhando nessa transmissão, porque estas pessoas não observam esses detalhes importantes. E Jesus aqui nos dá um exemplo. E ele passou uma noite em oração. E quando ele desce daquele monte, ele tinha segurança para tomar a decisão que tomou. Então eu estou passando por aqui, uma vez que a gente não teve condições de transmitir o culto, para que você tenha uma noção da mensagem que pregamos e mesmo de forma resumida, que você busque aplicar esse princípio tão importante, esse princípio espiritual na sua vida. Busque a Deus em oração antes de qualquer coisa. A Bíblia nos afirma: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos em Deus um direcionamento, nós podemos ter a certeza que Deus tem a melhor resposta, Deus tem a melhor saída. Deus sempre vai nos conduzir num caminho de vitórias, que é o caminho do centro da vontade dele. Eu quero orar por você agora. E onde você está, feche os seus olhos. Eu quero orar e quero abençoar a sua vida. Quem sabe você precisa de um direcionamento claro da parte de Deus acerca de alguma coisa que você pretende fazer nos próximos dias. Jesus também pretendia tomar uma decisão importante, escolher 12 homens que seriam seus apóstolos. E Jesus fez isso debaixo de muita oração. Que este seja o meu objetivo, o seu objetivo, que esse seja o nosso rumo e o nosso norte. Buscar sempre em Deus a direção correta. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade que estamos tendo de transmitir esta palavra ao coração daqueles que sempre acompanham as nossas transmissões. Deus, diz aqui a tua palavra que antes de escolher os apóstolos, teu filho Jesus passou uma noite em oração, falando com o Senhor, buscando de ti o sinal verde, o direcionamento para aquela decisão importante. Quem sabe há pessoas que também precisam de um rumo para a vida. Pessoas que estão enfrentando dilemas e questões complicadas. E nós sabemos que o Senhor tem a resposta para todos os problemas que nos afligem a alma. Que o teu filho, que a tua filha que está acompanhando a transmissão, encontre no Senhor, através da oração, um direcionamento, que o Senhor faça conhecer ao coração dos teus filhos a tua vontade e que por meio dela eles sejam guiados, abençoados e fortalecidos. Nós entregamos a vida de cada pessoa que está nos acompanhando nas tuas mãos e suplicamos o teu favor e graça, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Temos aqui um breve resumo da ministração de hoje, terça-feira, e que você possa seguir o mesmo exemplo deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que grandes coisas da parte do Senhor
possam vir sobre você em nome de Jesus. Forte abraço.